Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte do Senhor. Posicionando aqui o nosso PowerPoint para a gente começar pelo princípio, né? Parece ser redundante, mas tudo precisa ter um princípio para que o fim seja adequado da forma com que Deus espera. Começamos a fazer uma apresentação semana passada falando a respeito do norte, o norte bíblico, mostrando que Deus tem uma visão, o ser humano muitas vezes tem outra, mas que o olhar de Deus precisa normalmente ser o nosso olhar, para que nós possamos olhar as coisas da forma com que o Senhor olha, mostrando que Ele se preocupa com todas as coisas, inclusive com a direção aonde estão vindo os nossos inimigos. Deus é tão maravilhoso que Ele nos enche de esperança e nós temos a maior de todas as esperanças, que é a vinda do nosso libertador. Essa manhã nós vamos ver um paralelo muito lindo que está na Escritura, onde nós vamos identificar Jesus espelhando a sua história em um personagem que aparece para nós. E nós vamos ver que essa dinâmica que está sendo mostrada, ela realmente ela é animadora, cheia de esperança e nos faz ter um anseio ainda maior pelo retorno do nosso amado Salvador. Amém? Então, a maior esperança, o libertador vem do Oriente. Começamos com Isaías 41, do 1 ao 4, um texto muito interessante, gostaria que vocês pudessem marcar, dar o print, ou depois compartilhamos o estudo para que vocês tenham todos esses versos na íntegra, para poder fazer aí um mapa dentro da mente de vocês, né, juntando com a mensagem da semana passada, logicamente. Então, Isaías 41, do 1 ao 4 diz: Calai-vos perante mim, ó ilhas, e os povos renovem as forças. Cheguem-se então, falem, cheguemo-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou à sua espada, como o pó, e como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco. Ele os persegue e passa em paz, por uma vereda por onde os seus pés nunca tinham caminhado. Quem operou e fez isto, chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então, diante dessa ordem que Deus diz, calai-vos, nós temos que realmente nos aquietar e saber que Ele é Deus. Nós temos que nos aquietar nas nossas concepções e deixar Ele falar. Por isso, nesse momento, entendendo que Ele traz uma mensagem bastante importante para nós vamos mais uma vez orar, pedir ao Espírito Santo novamente que nos dê direção. Senhor, amado Deus, sabemos que o Senhor tem algo especial para passar para nós nesta manhã, que é alimento espiritual, e nós precisamos do entendimento. Sabemos que todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e nós suplicamos a Ti, Senhor, Santo e Bom Espírito, que nos ilumine e guie a nossa mente, Senhor, na compreensão de Sua palavra. A Sua palavra é tão profunda, Senhor, ela traz coisas tão especiais para nós, revelações tão maravilhosas, das quais nós não somos dignos, mas ainda assim suplicamos a Ti. Ajuda-nos a nos calar neste momento, calar nossa mente, nosso coração, para que possamos ouvir o que o Senhor tem para falar a nós. Por favor, perdoe os nossos pecados, que nada nos separe de Ti neste momento. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. E a pergunta do verso 2 nos interessa muito. Quem suscitou do Oriente o justo e chamou para o seu pé? Então, quando Deus nos orienta a estarmos calados, Ele já repetiu isso em algum momento anteriormente, na saída do Egito, no Êxodo 14, versos 13 e 14, o Senhor diz: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então, diante da aflição e da angústia
de estar saindo do Egito, estar sendo perseguido pelo exército de Faraó, o povo estava gralhando. E nós fazemos isso muitas vezes, né? Porque quando nós estamos agitados, a nossa tendência é falar, é reclamar, né? É exteriorizar aquele nosso sentimento que parece que vai nos sufocando. E aqui nessa situação era isso que estava acontecendo. O povo estava muito agitado, porque não via uma saída, mas o Senhor disse: estais quietos. Ele falou através de Moisés: fiquem quietos. Mas por quê? Porque no verso 14 ele declara: o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Na afirmação que nós lemos ali em Isaías 41, mais uma vez o Senhor diz: calai-vos. Sempre que o Senhor diz que nós temos que estar quietos ou calados, é porque Ele vai agir. Deus passa um período em silêncio. Assim como os professores ficam calados durante uma prova, onde os alunos têm que demonstrar o conhecimento que obtiveram durante o bimestre ou o trimestre, né? O Senhor também se comporta dessa forma, Ele nos ajuda, nos fortalece, nos treina para a dificuldade. E na hora da dificuldade, Ele cala e nos deixa fazer aquilo que Ele nos ensinou a fazer. E muitas vezes, quando nós estamos no desespero, Ele diz: aquieta-te, acalma-te, assim como Ele disse para aquele mar revolto no Novo Testamento. Salmos 46, 10 e 11 fala também: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E também Abacuque 2:20 diz: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Lá em Isaías, o Senhor então ordena que se calem os povos e ilhas inteiras. O calar também está relacionado com o momento do juízo. Em Levíticos, Deus conclama as pessoas a afligirem a alma. Levíticos 23, do 27 ao 32, fala para nós do dia do Yom Kippur. Ele fala para nós do dia do julgamento anual que tinha em Israel, onde as pessoas elas tinham que estar afligindo as suas almas, estavam em jejum, estavam refletindo na sua própria vida. Então, o momento do calar mostra o agir de Deus, e normalmente mostra o agir de Deus referente a algum tipo de juízo, ou juízo sobre as nações, ou juízo sobre o seu próprio povo. Adão e Eva. Adão e Eva também passaram por um juízo investigativo. A consequência desse juízo investigativo foi a expulsão do Éden, para que eles não mais comessem do fruto da árvore da vida, agora sendo pecadores. Então, os juízos de Deus, eles são precisos, muitas vezes são com misericórdia, mas nós sabemos que no fim dos tempos o juízo de Deus não terá misericórdia, ele será revelado na ira de Deus. Durante os cativeiros também, né, eles também eram consequências do juízo, por isso os profetas anunciavam o cerco muito tempo antes, eles trombeteavam para o povo, para que o povo se arrependesse. Aqui nós vemos Isaías e Jeremias anunciando o cerco babilônico. Jesus anunciou o próprio cerco romano. Então, os anúncios que vinha para o povo deveria ouvir e atentar e se preparar. E deveria estar atento às indicações daqueles que eram cheios do Espírito Santo, o que deveriam fazer. Mas o Senhor, Ele é um socorro sempre presente para nós, meus irmãos. Em tempos de dificuldade, nós também estamos passando por um momento de juízo e sabemos que muito em breve o Senhor vai fazer cálculos para fechar as contas das nações. Quando as nações atingem o máximo, aonde Ele deu tempo e condições para que conhecessem a sua misericórdia, quando chega ao topo da rejeição, agora o Senhor ele precisa agir. Isaías viveu entre 739 e 681 a.C. E ele recebeu uma profecia sobre o grande livramento de Israel. A pergunta, de Isaías 41, 2. Quem suscitou do Oriente o justo? Deus suscita da região oriental. Suscitar é despertar. Romanos 13, 11 dá uma recomendação para nós. Diz, já é hora de despertar do sono. O sono lá em João 11, 13 compara o sono com a morte, né? A morte comparada a um sono. O que nós podemos concluir? Que a morte espiritual é para todos aqueles que não foram vivificados em Cristo.
As pessoas que estão sem Cristo, elas estão mortas espiritualmente. Elas estão em estado de dormência, porque elas não atentam para aquilo que Deus está falando, não conseguem ver algo importante e urgente através dos sinais, percebem até que tem algo errado, mas não conseguem fazer ou não querem fazer as ligações com o que está escrito. Essas pessoas que desprezam a verdade, elas estão realmente mortas, elas estão dormindo, mas elas podem ser despertadas, vivificadas, né? Então Deus agora ele suscita, ele desperta alguém que vem do Oriente. Quem é o justo do Oriente? O justo nem sempre tem os atributos da justiça, meus irmãos. Abraão era incircunciso. Ele recebeu o chamado de Deus para ser uma grande nação. Olha o que está escrito em Gênesis 15. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: Assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor, e o Senhor imputou isto por justiça. Então, quando Deus chama Abraão, ele ainda não é um justo, mas ele foi chamado para que tivesse a possibilidade de ser justificado. E a justificação de Deus, ela vem mediante a fé. Quando Deus nos chama a fazer um concerto, ou como chamou Abraão para fazer um pacto, uma aliança, Abraão entrou com a vontade e o Senhor entrou com a fé. Então, quando a vontade foi exercida no sentido de obedecer a Deus e seguir os seus reclamos, o Senhor ele tem a possibilidade neste coração que se abre de derramar a fé, pois a fé e a graça são dons de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, se Jesus precisa ser o autor da fé, é porque a fé não está no ser humano. A fé vem de fora de nós. E Abraão recebeu esta fé. Este justo que é despertado do Oriente, nós precisamos ter isso bem em nossa mente. Se ele vem de fora de Israel, é porque ele não partilhava da mesma fé de Israel. Para o Senhor, qualquer pessoa, seja incircunciso, pagão, gentil, se houver fé genuína, incondicional na palavra de Deus, esta pessoa será justificada. Então, o decidir crer é muito importante, porque ao decidirmos crer, Deus entra com a fé, que é o dom de Deus, a fé de Jesus, que é aceitável a Deus. O justo do Oriente, ele creu nas palavras de Deus. Esse justo, ele é chamado a andar lado a lado. Olha só, este justo do Oriente foi chamado para andar pé a pé com Deus, isto é, lado a lado com o Altíssimo. Deus suscita do Oriente um homem, o chama de justo e o convida a estar lado a lado consigo. É o que está em Isaías 41:2. Vamos deixar aberto nesse texto de Isaías 41:2, para que nós possamos ir vendo o avanço de Deus em relação a esse homem que ele chama de justo e que ele chama do Oriente para trazer libertação para o seu povo. Então Deus suscita do Oriente um homem, o chama de justo e convida a estar lado a lado consigo. Ele torna a sua face conhecida entre as nações e o faz dominar sobre reis. Ele faz desse justo que vem do Oriente, que está andando a lado com ele, ser um rei dos reis. Diante dele, as nações são como o pó. Ele o faz dominar, ele o faz ser um conquistador. Esse é um atributo, o domínio é um atributo, irmãos, que pertence a Deus. Se nós formos até Gênesis, não está aí na nossa pregação, né? Mas se nós formos ao Gênesis, nós vamos ver algo que Deus deu a Adão. Gênesis 1:26 diz assim para nós: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se moveu sobre a terra. Então, o ser semelhante a Deus, além de ter uma aparência e um caráter semelhante ao do Senhor, também era ter domínio
sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre os animais, sobre um reino. E aqui em Isaías 41, no verso 2, mostra para nós que Deus daria domínio a esse libertador que está vindo do Oriente. Isaías 41, verso 2, eu vou ler novamente na íntegra aqui para vocês perceberem. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Quem deu às nações a sua face? Fez dominar sobre os reis? Quem os entregou a sua espada como o pó, como pragana arrebatada pelo vento ao seu arco? Então a gente vê que realmente este homem que é despertado, ele é acordado, vivificado com um propósito enorme, ele recebe de Deus muito além do que ele poderia imaginar. Quando os homens saem a conquistar, eles imaginam que pela força do seu poder, do poder do seu braço estão fazendo, mas na verdade ninguém faz nada se Deus não permitir. Nem o cabelo da nossa cabeça pode cair do nosso couro cabeludo se Deus não permitir. E caindo, Deus ainda assim tem consciência do que está caindo. Então, é muito além do que um ser humano pode imaginar. Quando esse justo, que era de fora de Israel e não partilhava da mesma fé, foi declarado que ele estava sendo chamado, foi muito antes de seu nascimento. E aqui nós vemos testemunhos seletos, a pena inspirada, falando a respeito de como Deus trata as nações. Com infalível precisão, o Ser Infinito ainda mantém, por assim dizer, uma conta com todas as nações. Enquanto sua misericórdia se oferece como convites ao arrependimento, esta conta permanecerá aberta. Quando, porém, os algarismos atingem um certo total que Deus fixou, começa o ministério de sua ira. Testemunhos Seletos 2, página 63. Deus mantém um registro das nações. Os números estão se avolumando contra elas nos livros dos céus. E quando se houver tornado uma lei que a transgressão do primeiro dia da semana será enfrentada com punições, então sua medida estará cheia. Aqui nós vemos o comentário bíblico Adventista 7, volume, página 910. Deus mantém uma conta com as nações. Quando chegar plenamente o tempo em que a iniquidade terá atingido o prescrito limite da misericórdia de Deus, isto é, quando a lei de Deus for tocada pela última vez, cessará sua clemência. Quando os números acumulados nos livros dos registros do céu indicam que o total da transgressão está completo, virá a ira. Testemunhos para a Igreja 5, página 524. Então nós vemos que Deus, ele dá oportunidade a todas as nações, desde o princípio até o fim será assim. Inclusive, às vezes que Israel ia preso por cativeiro, nós vemos qual era o objetivo de Deus. Deus permitia, infelizmente, era uma consequência do juízo pelo qual Israel passava. Os cativeiros era o montante que eles iam receber pela sua transgressão, pela sua iniquidade. E Deus permitia, mas Deus não só apenas castigava, mas ainda assim Deus os queria usar para um propósito ainda mais elevado. Deus permitia o cativeiro para seu povo como forma de punir suas transgressões, mas não apenas isso. Todas as nações que receberam a Israel tiveram um tempo para conhecer a Deus de Israel. Embora aprisionados, o povo de Deus ainda tinha o dever de apresentar a sua fé no Todo-Poderoso, a nação que os conquistara. Todos os grandes impérios tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor, mas muitos desprezaram a oportunidade, dando chance à próxima nação. E aqui nós vemos que essa questão da vinda do Oriente, um justo que chega, é porque a própria nação de Babilônia alcançou o máximo da transgressão e estava passando deles o tempo, e eles não sabiam que estavam sendo visitados pela justiça de Deus. Isaías 44, 28, eu convido os irmãos a abrirem a Bíblia. Isaías 44, 28 diz assim para nós: que digo de Ciro, é meu pastor, e cumprirá tudo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada, e ao templo, tu serás fundado. Este é o justo que foi chamado do Oriente.
Qualquer um que é chamado por Deus e como Abraão crê incondicionalmente nas palavras do Senhor é aceito e recebe justiça de Cristo. Eis a chegada de Ciro. As terras orientais na Escritura. Ciro o Grande foi um estadista e conquistador que expandiu seu império, conquistando enormes porções de território no Antigo Oriente Próximo, no Sudoeste Asiático e na Ásia Central. Ele anexou os impérios dos Medos, Lídia, Neobabilônia e aos seus domínios. Ciro acabou criando o maior império que o mundo já tinha visto até aquele ponto, indo do mar Mediterrâneo e do Helesponto até o rio Indo. Ciro é visto como uma figura de culto entre os iranianos modernos, com sua tumba servindo como um local de reverência para milhões de pessoas. Então nós vemos que Ciro, além de ser um rei, um líder, ele era um conquistador e ele expandiu exatamente o seu império e ele conquistou grandes porções de terra. Os conquistadores, os medos, Isaías 13:17. Vamos abrir a escritura? Isaías 13, verso 17, diz assim para nós: Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão o ouro. Esse capítulo 13 está falando sobre a ruína de Babilônia. No estudo passado, nós vemos que a Babilônia era o reino do norte. Nós vimos muitas e muitas e muitas passagens mostrando para nós a Babilônia como o reino do norte. E agora Deus chama um libertador que vem do oriente para interromper esse avanço da maldade do reino do norte. Jeremias 51:11, e diz para nós o profeta Jeremias. Jeremias 51, verso 11. Aguçai as flechas, preparai os escudos. O Senhor despertou os espíritos dos reis da Média, porque o seu intento é contra a Babilônia para a destruir, porque esta é a vingança do Senhor, a vingança do seu templo. Então, como que Deus agora vai vingar o templo que foi destruído? Ele vai vingar despertando os medos e os persas e os trazendo do Oriente contra a Babilônia. Vamos ver o verso 28 também, capítulo 51 diz: Preparai contra ela as nações, os reis da Média, os seus capitães e todos os seus magistrados e toda a terra do seu domínio. Então Deus despertando, acordando, né, trazendo para que cumprisse o seu intento. Mais uma nação sendo levantada com a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, mas sendo usado como um instrumento agora para livrar o povo e destruir o rei do norte, o reino do norte. De onde eles viriam? Isaías 41, verso 2 e o verso 25. Isaías 41, verso 2, fala para nós, né? Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o seu pé? Esse é o nosso verso central do estudo de hoje, né? E o verso 25: suscitarei a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes, como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Então agora é dito para nós que vai vir um do norte. Por quê? Porque eles estavam ao oriente de Jerusalém, ao oriente de Israel, mas a entrada era pelo norte. Eles entrariam pelo norte. Aqui nós vemos que Deus agora chama Ciro, o libertador, de oleiro. E nós sabemos que em Jeremias capítulo 16, o Senhor é chamado de oleiro. Então, eu gostaria que vocês vissem todas essas palavras como um grande paralelo de Ciro, ele sendo chamado de pastor, sendo chamado de libertador, sendo chamado de rei dos reis, agora aqui sendo chamado de oleiro, que pisaria o lodo. Por quê? Porque o barro perdeu o seu valor. Israel era tido pelo barro do Senhor para fazer o seu vaso de honra, mas perdeu o seu valor.
Agora, Babilônia também é chamada de lodo. É um barro que já não pode mais ser moldado, não pode mais ser transformado. Ainda que se estragasse na mão do oleiro, não podia mais ser refeito, agora seria pisado. Era um tempo de juízo. O nome do comandante das tropas declarado lá em Isaías 45, verso 1. Vamos ver novamente. Assim diz o Senhor ao seu ungido, agora Ciro, chamado de justo, Rei dos reis, aquele que anda lado a lado, chamado de pastor, também chamado de oleiro, agora ele é chamado de ungido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. O que aconteceria com o rio Eufrates? Nós precisamos entender que na invasão de Babilônia, por esse reino do Oriente que chegaria pelo norte, algo aconteceria com aquele principal rio que dava o sustento à grande cidade de Babilônia. O que aconteceria? Jeremias, capítulo 50, verso 38, nós podemos avançar nessa leitura. Eu peço que os irmãos acompanhem e acompanhem os detalhes para nós fazermos o paralelo com o tempo do fim daqui a pouquinho. Jeremias 50, 38 diz: Cairá a seca sobre as suas águas e secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e pelos seus ídolos andam enfurecidos. Interessante, falando que secariam as águas, e esse capítulo 50 de Jeremias trata de profecias contra a Babilônia. E Jeremias 51, 36 diz assim para nós: Portanto, assim diz o Senhor: Eis que pleitearei a tua causa, e tomarei vingança por ti, e secarei o teu mar, e farei que se esgote o teu manancial. Então, nós sabemos que a água sempre simboliza a vida e o sustento de Deus. Quando nós vimos aquela rocha que foi ferida no Horebe, dela fluíram fontes de água para sustentar o povo. Então, sempre que é mencionado água, está falando do sustento, está falando da manutenção. E aqui, quando Deus diz para a Babilônia: secarei o rio Eufrates, secarei as tuas águas, Deus está dizendo assim: eu vou tirar o teu sustento. Eu vou tirar a vida que está mantendo vocês, porque não é um ser humano e nem um animal que pode viver sem água, meus irmãos. Não pode, porque a água que nós bebemos, cada copo de água que nós tomamos, a água que nós usamos para cozinhar e para outras atividades, a água é um símbolo do próprio Jesus, que ele é água viva para nós. Então, quando uma nação se revolta, se rebela, Deus usa a seca. Deuteronômio 28, inclusive, Deus fala contra o seu próprio povo, que se eles não fossem tementes, obedientes a Deus, o céu seria para eles como o cobre e a terra seria como o ferro. Então, sem água, sem sustento, sem vida. E aqui a ameaça de Deus contra a Babilônia em Jeremias é que ele secaria a sua fonte de sustento, sua fonte de vida. Então, Jeremias 51, 39, Jeremias 51, 39 diz para nós: Estando eles excitados, lhes darei a sua bebida e os embriagarei para que andem saltando, porém dormirão um perpétuo sono e não acordarão, diz o Senhor. Em que momento que as águas seriam secadas, irmãos? Quando eles estivessem excitados, agitados, felizes. E aqui diz para nós que também os muros largos de Babilônia também seriam destruídos. Mas me chama a atenção porque nós sabemos que lá em Daniel capítulo 5, na invasão de Babilônia, eles estavam realmente excitados por causa do vinho. Nós já vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então aqui, Jeremias 51, 58 fala da destruição também dos muros de Babilônia, né? Agora vamos confirmar aqui sobre o banquete, né? Nós vimos Jeremias 50, 38, Jeremias 51, 39 e 57 também. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no verso 57, que diz assim: E embriagarei os seus príncipes e os seus sábios, e os seus capitães, e os seus magistrados, e os seus poderosos, e dormirão um sono eterno, e não acordarão, diz o rei, cujo nome é
Senhor dos exércitos. Quem é que estaria guiando esse exército? O próprio Senhor dos exércitos, né? E Daniel capítulo 5. Vamos dar uma olhadinha em Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5 mostra para nós uma das principais profanações, né? Diz assim para nós, verso 1, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000, eu quero que vocês guardem bem esse número, guardem o número, o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus senhores, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, na realidade era o seu avô, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebessem neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os vasos de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus príncipes, as suas mulheres e concubinas. Beberam o vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. E na mesma hora, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do castiçal na caiadura da parede do palácio real. E o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Mudou-se então o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e seus joelhos batiam um contra o outro. Então nós vemos que houve aqui um limite para a atuação desse iníquo Belsazar, que foi pedir os copos de ouro para beber o seu vinho pervertido, simbolizando as suas falsas doutrinas, os copos do Senhor profanados. Então nós vemos que Deus ele tem um limite para que as nações hajam. E nós vemos aqui em Jeremias falando que seria no momento que eles estariam em festa, estariam excitados com o vinho. E Daniel 5 comprova que estava o rei, os príncipes, as mulheres, as concubinas e mais 1000 pessoas, 1000 príncipes, 1000 líderes juntamente com eles. Esse número 1000 dá uma sensação de totalidade, que todos os reis da terra estavam juntos com Belsazar nessa profanação. Subitamente Babilônia seria arruinada. Isaías 47, verso 9. Nós vamos usar bastante esses livros do Antigo Testamento. Isaías 47, verso 9, que diz para nós: porém, ambas estas coisas virão sobre ti num momento, num mesmo dia, perda de filhos e viuvez em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas feitiçarias e da grande abundância dos seus encantamentos. Aqui, Isaías 47 é um capítulo que fala sobre a queda da Babilônia. E esse verso é um verso muito, muito importante para nós, porque ele pode ser com certeza linkado com aquele verso que está em Apocalipse 18:23, que fala que o mundo todinho foi enganado pelas feitiçarias da Babilônia mística. E aqui fala que ela perderia filhos e viria sua viuvez. Enquanto em Apocalipse 18, a Babilônia mística diz: não ficarei viúva. Então, os links do Novo Testamento, do livro de Apocalipse com o Antigo Testamento, eles são realmente muito interessantes, né? Muito interessantes mesmo. E o verso 11 diz: portanto, sobre ti virá o mal, sem que saibas a sua origem, de tal destruição cairá sobre ti, sem que a possas evitar, e virá sobre ti, de repente, desolação que não pode conhecer. Jeremias 50, 44, 51, 8 e 41. Jeremias 50, 44 diz assim para nós: eis que ele como um leão subirá da enchente do Jordão contra a morada forte,
porque num momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim e quem me fixará o tempo? E quem é o pastor que poderá permanecer perante mim? Então, aqui nós estamos lendo esse capítulo 50, que fala das profecias contra a Babilônia. Jeremias citando aqui algo interessante para nós. Quem é o pastor que poderá estar diante de mim? O pastor era Ciro, foi chamado de pastor, né? Aqui nós vemos aqui quem é que coloquei sobre ela? Colocou Ciro. É incrível, mas os links feitos entre Jeremias, entre Isaías, são muito perfeitos, né? Vamos adiante. Que conselho Deus deu ao seu povo? Bom, Jeremias 6, verso 1. O que o Senhor diz para o seu próprio povo? Isso ainda o povo estava em Jerusalém quando Babilônia estava chegando para prendê-los, levá-los em cativeiro. Ele diz assim: Fugi para a salvação vossa, filhos de Benjamim, do meio de Jerusalém, tocai a trombeta em Tecoa, levantai um sinal de fogo em Bet-Raquerem, porque do lado norte surge um mal e uma grande destruição. Então, quando Jeremias estava profetizando para o povo que estava em Jerusalém, a ordem era fugir. Mas e agora? O povo estava cativo, não fugiram, não obedeceram à ordem de Deus, e vem uma segunda ordem. Jeremias 51, verso 6, diz assim para nós: Fugi do meio de Babilônia e livrai cada um a sua alma, e não vos destruais na vossa maldade, porque este é o tempo da vingança do Senhor, que lhes dará a sua recompensa. Quem não fugiu antes do cerco, irmãos, agora tem que fugir do meio de Babilônia. Por quê? Porque está vindo uma destruição, que está vindo uma vingança. Essa vingança foi levantada do Oriente e ela vai entrar pelo norte, em Babilônia, e vai destronar aquele que acha que está por cima de todas as coisas. Como nós vimos no estudo passado, mostrando Babilônia como o reino do norte. O norte será destruído por aquele que vem do Oriente, será de repente, será um choque. Quando o reino do norte, Babilônia, nas mãos de Belsazar, acha que está por cima de tudo, que conquistou o mundo todo, pois tem 1000 dos seus príncipes com ela, bebendo do vinho, na sua fornicação com as suas mulheres, com as suas concubinas, quando acha que tudo está na sua mão e agora se dá ao prazer de beber nos copos de ouro do Senhor. O que representa os copos de ouro? Simbolizam aqueles que são usados dentro do tabernáculo, dentro do templo. Todas essas peças de ouro têm uma simbologia e os copos de ouro simbolizam o povo de Deus, desejando embriagar o povo de Deus. Veja, Jeremias 51, verso 7 diz assim: Babilônia era um copo de ouro nas mãos do Senhor, o qual embriagava toda a terra do seu vinho, beberam as nações e por isso as nações enlouqueceram. Babilônia, enquanto foi útil para Deus, foi considerado um copo de ouro. Os servos de Deus, úteis nas mãos de Deus, são copos de ouro. Até o momento que ela fez o quê? Agora, na sua ousadia, coloca o seu vinho nos copos de ouro. Se nós fizéssemos um paralelo, junto com Daniel, capítulo 11, versos do 40 ao 45, que fala da invasão de Jerusalém por Babilônia, aqui nós podemos ver uma invasão dos copos de ouro com o vinho de Babilônia. Invadiu o limite, as louças do Senhor, eles passaram de qualquer limite que Deus poderia ter dado a eles. Coisa terrível. As consequências da queda de Babilônia. Ciro libertaria o povo de Deus e ajudaria na reconstrução de Jerusalém. É o que está lá em Isaías 45, verso 13. Vamos abrir Isaías 45, verso 13. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor
dos exércitos. Aqui nós vemos que está falando a respeito de Ciro, que está sendo mencionado no capítulo 41, verso 2, que está sendo marcado também em Isaías 45, verso 1, o próprio nome de Ciro. Esse capítulo aqui fala todo dele, e aqui diz que Ciro teria essa grande oportunidade, esse grande feito, ele seria usado por Deus como o justo de Deus, como aquele que anda pé a pé, como o rei dos reis, como aquele que todas as nações diante dele seriam como pó, ele seria usado como o oleiro do Senhor, como um ungido, e traria libertação ao povo de Deus e ajudaria na reconstrução de Jerusalém. Então nós vemos realmente que existe um paralelo muito forte entre Ciro e Jesus. Passados alguns dias, Ciro preparou um ataque fulminante para aquela grande e fortificada cidade. Esse aqui é um relato do historiador Heródoto. Colocou o exército, parte no ponto onde o Eufrates penetra na Babilônia, parte no local onde o rio deixa o país, com ordem de invadir a cidade pelo leito do mesmo. Logo que se tornasse mutável, com o exército assim distribuído, dirigiu-se para o lago com algumas tropas menos aguerridas. Ali chegando, desviou as águas do rio para o lago pelo canal de comunicação. As águas se escoaram e o leito do rio facilitou a passagem. Sem perda de tempo, os medo-persas, postados nas margens, entraram na cidade. Olha aqui os reis que estão chegando do Oriente. Os medo-persas, postados nas margens, entraram na cidade, com as águas dando apenas pelas coxas. No momento em que se deu a invasão, os babilônicos estavam realizando um festim e, longe de imaginar que um perigo iminente os ameaçava, entregavam-se aos prazeres e às danças. Quando se inteiraram da situação, era demasiado tarde. Assim, Babilônia, o rei do norte, o reino do norte, né, irmãos, foi tomada pela primeira vez. Naquela mesma noite morreu Belsazar, o rei dos caldeus, e Dário, o Medo, se apoderou do reino. Daniel 5:22 é o que nós temos a comprovação bíblica. Em suma, Ciro veio do Oriente, acompanhado por reis da Média e da Pérsia, e cercaram a cidade de Babilônia. Após desviarem as águas do rio Eufrates para um lago artificial, o rio secou-se, e os reis orientais entraram naquela cidade fortificada. Comprovação disso, 2 Crônicas 36, 22 e 23 e Esdras 1, do 1 ao 3. Não são palavras minhas, são palavras do historiador Heródoto. Ele também entendeu que os reis do Oriente invadiriam Babilônia, o rei do Norte. O testemunho confirma. Vamos dar uma olhadinha? Na inesperada penetração do exército do conquistador persa ao coração da capital de Babilônia, através do canal do rio Eufrates, cujas águas tinham sido desviadas na sua entrada pelos portões internos, que por descuido tinham sido deixados abertos e desguarnecidos. Tiveram os judeus abundante evidência do que, irmãos? Do que? Do cumprimento literal da profecia de Isaías, concernente à súbita subversão dos seus opressores. E isto deve ter sido para eles um inconfundível sinal de que Deus estava moldando os negócios das nações em favor deles, pois inseparavelmente associada com a profecia que esboçava o modo como Babilônia seria capturada e cairia. Então, Profetas e Reis, página 280. Confirmações, Jeremias 25:12, 29:10 e Daniel 9, verso 1. Aqui a gente vê um pouquinho o território que foi tomado pelos reis do Oriente, né? No caso, as conquistas de Ciro, o Grande, né? Ele ganhou um nome e um sobrenome, um título, né? Chamado de Ciro, e seu título, o Grande. Então, nós vemos que aqui os anos, né? Que eles foram conquistando, então, a partir da Pérsia, foram conquistando todas essas terras. Então, eles conquistaram terras ao Oriente, conquistaram terras ao Norte, né? Muita gente ficou realmente cativa e conquistada desses reis. E aqui nós sabemos que quando os exércitos são conquistados nas terras, nos países, nas cidades, eles começam a fazer parte do próprio exército do conquistador, né? Ou são mortos. Podemos pensar assim também, eles têm duas oportunidades, ou se unem para serem subjugados e agora ajudarem nos exércitos, ou podem ser mortos
Então nós imaginamos assim, ó, que o exército da Pérsia, da Medo-Pérsia, como cresceu em relação às suas conquistas terrestres. Vamos ver aqui, um dado aqui, né, do Brasil Escola, um único imperador. A partir do século 8 a.C., os medos dominaram a região do Planalto iraniano. Com um hábil e organizado exército, submeteram vários povos que viviam na região. Os persas foram um desses povos conquistados pelos medos. Após o domínio, os persas passaram a pagar altos tributos para os conquistadores. No ano 550 a.C., o príncipe persa Ciro, chamado de o Grande, liderou e executou uma ação militar contra os medos. Após a vitória persa sobre os medos, Ciro foi declarado o único imperador dos povos que habitavam o Planalto iraniano. Então, o Iraque, naquela região que estava a Babilônia. O pastor de Deus. Isaías 44, 28, Ciro é chamado de meu pastor. Por quê? Porque ele apacentaria as ovelhas do Senhor. Ciro, de 539 a.C., né? 200 anos antes, o profeta Isaías profetizara sobre este justo, o conquistador, rei dos reis, o pastor do Senhor. Isaías 45, que nós lemos agora há pouco, também chama Ciro de meu ungido. E ainda diz, eu pus o teu sobrenome, como eu mencionei agora há pouco, ele era Ciro, mas ele era chamado de o Grande. Quem fez de Ciro o Grande? Com certeza foi o Deus eterno. Nenhum conquistador pode ser chamado de grande se o Senhor não permitir que ele cresça. Ciro, ele era chamado de justo, conquistador, aquele que anda lado a lado, rei dos reis, o pastor do Senhor, o ungido. Deus se apresenta a Ciro. Ele diz: eu fiz, faço e farei. Então, meus irmãos, aqui nós vemos que lindo Deus levantando um libertador que vem para libertar o seu povo. E o povo de Israel, eles reconheceram o sinal. O Senhor, sempre ele, tomando o rei conhecimento das palavras que prediziam mais de um século antes do seu nascimento, a maneira pela qual Babilônia deveria ser tomada, não esquecendo, no nosso estudo anterior, Babilônia era o reino do norte. A maneira pela qual Babilônia deveria ser tomada, ao ler a mensagem a ele dirigida pelo Rei do Universo, eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saibas desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Ao ver diante dos seus olhos a declaração do eterno Deus, por amor de meu servo Jacó e de Israel meu eleito, eu a ti te chamei pelo teu nome, pus-te o meu sobrenome, ainda que não me conheces. Ao descobrir o inspirado registro, eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por força e nem por presente. O seu coração foi profundamente movido, e ele se determinou a cumprir sua missão, divinamente indicada. Ele libertaria os judeus cativos, ele os ajudaria a restaurar o templo de Jeová. Profetas e Reis, página 283. Ciro creu na palavra de Deus que estava escrita, meus irmãos. Nós estamos vendo essa história, nós estamos vendo esses fatos, mas nós nunca podemos esquecer da mensagem da justiça pela fé. Aqui, como o Senhor diz, eu o despertarei em justiça. Que tipo de justiça? Justiça de Cristo. Ciro foi levado a olhar para Cristo. Com certeza, Ciro ficou sabendo que existia um libertador maior para o povo. Por isso, Ciro temeu e se subjugou. Ele foi visto que o centro de toda a questão não era ele, mas o grande libertador. E aqui diz para nós que Ciro fez conforme estava escrito. Ele recebeu o que estava lido, o que tinha sido lido, creu e obedeceu. De quem veio o poder para ele obedecer? Certamente veio do Senhor. Então vocês veem que mesmo dentro dessa história, nós precisamos enxergar a mensagem da justiça pela fé. Nós precisamos entender o poder da palavra de Deus. Ciro poderia ter rejeitado o chamado. Ele poderia ter descrido
Ele poderia ter apenas entrado em Babilônia e não soltado o povo. Podia ter feito o que fez Faraó, segurado o povo. Mas não, ele foi temente ao Senhor e libertou o povo. Imundos, pagãos e gentios, eles são valorizados pelo Senhor. Isaías 46, verso 11, que está escrito: que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e de uma terra remota o homem do meu conselho, porque assim o disse e assim o farei vir. Eu o formei e também o farei. Então Deus chama alguém que para o povo de Israel era avaliado como sendo uma ave de rapina, uma ave imunda. Era assim que o povo de Israel olhava os estrangeiros, como imundos. Mas aqui diz que ele chama, e ele não chama de qualquer lugar. Ele chama do Oriente, de uma terra remota. O homem do meu conselho, alguém que vai me ouvir. Que curioso, né? Ciro considerado um imundo chamado do Oriente por Deus. Um imundo terrível era. Por quê, irmãos? Porque os sacerdotes e reis de Israel, considerados limpos, estavam surdos pela incredulidade. As admoestações e correções do Senhor, eles não estavam ouvindo. Ciro, porém, escolheu ouvir. E nós somos livres também, irmãos, para crer ou não, para servir ou não. Deus chama de uma terra distante a Ciro, enquanto os que estavam pertinho do templo, naquela época do cativeiro, não ouviram. Eles estavam perto do sacrifício, vendo o cordeiro sendo morto todos os dias, mas não entendiam. Eles estavam vendo, mas estavam cegos, eles estavam ouvindo, mas estavam surdos. Mas alguém que era considerado um imundo, um pagão, um gentio, este ouviu a voz do Senhor. E eu diria nisso, amém, porque tem muitos fora do povo adventista hoje que estão ouvindo a voz do Senhor. Estão nas diversas igrejas. O Sr. White diz que estão principalmente nas igrejas de fé protestante, igrejas que caíram, mas são pessoas sinceras e estão ouvindo. E nós sabemos que quando o alto clamor for declarado, essas pessoas se unirão, os sinceros se unirão, e virão muitos de fora, considerados como imundos, irmãos. Isaías 42, 19. Isaías 42, 19 diz assim para nós: quem é cego, senão o meu servo, e surdo, como o meu mensageiro a quem envio? E quem é cego, como o que é perfeito, e cego, como o servo do Senhor? Isso é muito triste, a declaração de que os servos do Senhor são cegos e surdos. Ali fala o que é perfeito, os servos do Senhor estão sendo preparados para serem perfeitos na perfeição do Senhor Jesus, perfeição do caráter, moralmente perfeitos, maduros, mas infelizmente eles são cegos. E o verso 20 ainda diz para nós: tu vê muitas coisas, os nossos olhos estão em muitos lugares, nós estamos assistindo muita coisa, lendo muita coisa, mas na verdade, não guardas, ainda que tenha os ouvidos abertos, nada ouves. Essa é a descrição de Laodiceia em Apocalipse 3, 17 e 18. É incrível isto, paralelo. Isaías 41, 25, voltando lá para o princípio da mensagem, Isaías 41, 25. Suscitarei a um do norte, e ele há de vir desde o nascimento do sol, o lado do oriente, né? Invocará o meu nome, e virá sobre os príncipes como sobre o lodo, e como o oleiro pisa o barro, os pisará. Um do norte. Então aqui, ó, Israel foi invadida pelo norte por Babilônia. Agora a Babilônia é invadida também pelo norte. Ele há de vir desde o nascimento do sol, leste, oriente. Virá para dominar sobre os príncipes como o lodo, o barro que se corrompeu. Não serve mais para fazer vasos de honra. Pisará como um oleiro. Então quem era Ciro? Justo, conquistador, aquele que anda lado a lado, o rei dos reis, o pastor do Senhor, o ungido, e também o oleiro. Precisa ser um adventista, irmãos? Cremos muitas vezes que para sermos salvos precisamos ser adventistas. Devemos aguardar a volta do Senhor, a bendita esperança, mas é bem verdade que para sermos justificados, nós precisamos mais do que ser um adventista com o nome no livro da igreja. Nós precisamos ter fé nas palavras de Deus,
como Abraão o fez, e eu acrescento aqui, como o Ciro o fez. Deus cumpre cada uma de suas promessas que estão na sua palavra. Deus deu essas palavras a Isaías muitos anos antes da invasão de Jerusalém por Babilônia, anos antes do cativeiro babilônico, anos antes da invasão de Babilônia pelos medos e persas, para que o povo de Deus se agarrasse às palavras e tivesse esperança. Mas vamos fazer a pergunta agora, a pergunta importante. A história era sobre Ciro? Isaías 41:4. Quem operou e fez isto? Chamando as gerações desde o princípio? Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Então veja, a história não era sobre Ciro. A história não era sobre homens ou sobre mulheres. A história é sempre sobre Deus. A história não é sobre mim ou sobre vocês, meus irmãos. A história é sobre o que Deus pode fazer com um incircunciso. O que Deus fez por Naamã depois para que ele fosse usado por Deus. Sobre o que Deus fez com a viúva de Sarepta e como Deus a usou depois. E sobre a samaritana, então, de que forma Deus a resgatou e como ela foi usada por Deus depois. Todos esses creram na palavra de Deus. Todos esses que eram considerados como imundos, creram na palavra de Deus. Eles tiveram o coração como uma terra boa, que podia ser lavrada, onde poderia cair a boa semente, e aonde Deus pôde derramar a sua chuva para que a semente germinasse, a semente da palavra. Que coisa mais linda! Vamos sempre nos lembrar que a história nunca é sobre homens e mulheres, a história sempre é sobre Deus. Apocalipse 16:12. Qual é o cenário que nós estamos vendo no tempo do fim? Para que nós possamos fazer um paralelo bastante coerente. Apocalipse 15. Convido os irmãos a abrirem, né, na Bíblia. Diz assim para nós. 15, verso 1. E vi outro grande e admirável sinal no céu, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então nós sabemos que o Apocalipse 15 faz a abertura agora do que vai ser derramado sobre as nações que alcançaram o limite, aquela conta que o Senhor disse que tem com as nações, e que, chegando ao seu máximo, essa conta tem que ser encerrada, e Deus se mostra através de juízos. Então nós vemos que agora a queda das 5 primeiras pragas começam a mostrar a ira de Deus. Agora nós vemos aqui, ó, que em Apocalipse 22:11 mostra um fechamento para nós de um tempo importante, onde há uma declaração do Senhor: quem é injusto, seja injusto ainda. Quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Aqui nós estamos vendo perfeitamente que a partir do momento que as pragas elas passam a ser derramadas é porque não há mais tempo de graça. Já acabou a intercessão. Isso é, ninguém mais se converte. Cada um vai estar em uma equipe, digamos assim, a equipe do bem e a equipe do mal. Apocalipse 16:12 menciona para nós o secamento do Eufrates. Apocalipse 16:12 diz assim para nós: e da boca do dragão e da boca da besta. Desculpe, estou lendo 13, o 12. E o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Então, as citações do Apocalipse, em torno de 70% das citações do Apocalipse, refere-se ao Antigo Testamento. Aqui, se nós lermos sobre o Eufrates, nós temos que ser conduzidos a uma nação. Aonde o Eufrates teve algum tipo de importância foi na Babilônia, quando ele foi secado, para que entrassem os reis vindo do Oriente. Quando nós lemos os reis vindo do Oriente, nós temos que lembrar do que aconteceu em Daniel 5. Quem eram os reis que estavam vindo do Oriente? Eles eram os medos e persas, mas eles eram mais do que uma nação, eles eram um sinal de livramento. E com eles estava vindo Ciro. Esse é o personagem que nos importa. Junto com os reis dos medos e persas estava vindo Ciro, e Ciro foi um tipo de Cristo, um tipo de libertador para o povo. E o povo de Israel, lendo a respeito disso,
Eles perceberam que era um cumprimento das palavras de Isaías. Daniel, no capítulo 9, ele volta a ler a carta de Jeremias, onde falava que o cativeiro duraria 70 anos e então viria a libertação. Então, o povo de Deus que obedecia a palavra percebia o que estava acontecendo. E nós aqui, compreendendo que Apocalipse 16 está falando sobre o derramamento das pragas, e as últimas pragas se referem à Babilônia mística, a Roma, nós temos que entender que quem está pelejando aqui é Roma e mais alguém. Nós já vamos ver quem é que está junto com Roma e quem é que vai ser invadido por esses reis que estão vindo do Oriente. Com quais nações se relaciona o Eufrates? Bom, se relaciona com Babilônia e os Medo-Persas. A invasão de Babilônia é império. Mas e agora, na queda das pragas, o secamento das águas se relaciona com qual Babilônia? É o Império Babilônico ou é a Babilônia mística? Jeremias 50:38 e 51:13 fala duas vezes do secamento das águas no contexto da destruição de Babilônia, que nesta época era o Reino do Norte. Apocalipse 16:12. Bom, se o tempo de graça já acabou, se a Babilônia em questão é a mística, quem são esses reis então que estão vindo do Oriente? São os medos e persas? Agora é Ciro que está chegando? É a chegada daquele em quem se cumprem os símbolos, os tipos e os títulos. Agora, quem está chegando pelo Oriente é o justo, o conquistador, aquele que anda lado a lado, o Rei dos Reis, o pastor do Senhor, o ungido e o oleiro. Nesse inteirinho de pragas que estão sendo derramadas, as quais as últimas pragas se referem exatamente a Roma e a Babilônia mística, os reis do Oriente que vêm chegando são pessoas muito especiais. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são os espíritos de demônios que fazem prodígios, as quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo, para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui nós temos duas equipes. Nós temos o rei, os reis do Oriente que estão chegando, mas nós também temos os reis da terra e de todo o mundo. Por isso eu disse para vocês, gravem esse número. Em Daniel capítulo 5 fala que Belsazar, o rei da Babilônia, Babilônia Império, ele estava festejando com os príncipes, com as mulheres, com as concubinas. E quantos estavam com ele festejando? 1000, dando a sensação de totalidade, que todos os líderes da terra estariam com ele. Então, se os reis da terra e de todo mundo estão nessa equipe do mal, quem é a equipe que está com os reis do Oriente? É mal com mal ou é mal contra bem? Mostrando para nós o conflito eterno no seu fim. Aliás, o conflito eterno não, o conflito dos 6.000 anos chegando ao fim. A luta não foi entre o bem e o mal sempre, meus irmãos. O bem na libertação do povo de Deus lá na invasão dos medos e persas, os reis que vinham do Oriente, com Ciro com eles, não era um tipo da vinda de Jesus? Se era um tipo da vinda de Jesus, pelo povo de Israel, a chegada dos medos e persas, os reis do Oriente, era um sinal de livramento. Eles eram a equipe do bem chegando, os resgatadores chegando. E embora não parecesse, porque por algum tempo permaneceram subjugados, mas foram eles que deram a libertação para que eles pudessem voltar a Jerusalém. Tanto Ciro quanto Dário, foram eles que assinaram os primeiros decretos para que eles voltassem a Jerusalém. E nós não queremos voltar a Jerusalém, nós queremos ir para a Nova Jerusalém. E este que vem com os medos e persas, ele vai nos dar a libertação e vai nos levar, vai nos conduzir para a Nova Jerusalém. Então, se nós temos duas equipes aqui, nós temos os reis da terra e de todo mundo unidos, da mesma proporção que estava Belsazar e os seus 1000, quem são os reis que agora vêm do Oriente? Os reis do Oriente, Dário e Ciro, sinais da libertação, verso os reis da terra e do mundo inteiro, Belsazar e Nabonidos, e os 1000 que estavam no banquete de Daniel 5.
e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo, coito de toda ave imunda e odiável. É o que está em Apocalipse 18:2. Lá em Babilônia, Babilônia Império, foi lido na parede, mene, mene, contado, contado. Foi caído, então, o poder religioso e o político. Aqui nós vemos Apocalipse 18:2, caiu, caiu. E lá em Daniel capítulo 5 nós vemos mene, mene, caiu o poder de Babilônia. Tanto o poder político quanto religioso, nas duas ocasiões, foi derrubado. Vamos ver o que diz em Vida de Jesus, página 175? Por ocasião de sua ascensão, os anjos explicaram aos discípulos como Jesus viria outra vez. Assim virá do modo como o viste subir. Atos 1:11. Ele subiu ao céu. Agora eu abri um parênteses aqui. Aonde Jesus estava quando ele subiu aos céus? Se você continuar lendo Atos capítulo 1, nós vamos já descobrir onde ele estava. Atos capítulo 1. Diz assim para nós o verso 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Então, quando Jesus subiu para o céu, ele estava sobre o Monte das Oliveiras. E o Monte das Oliveiras ficava ao oriente do templo. Então, ele ficava ao oriente. Isso no nosso próximo estudo, que será o terceiro, para nós finalizarmos, nós vamos ver exatamente como Deus entra na cidade pelo oriente e sai com o fim da graça para Israel, ele sai e vai para o lado do oriente também. Só para a gente ter uma noção que tudo vai se encaixando, todas as peças se encaixam. Ele subiu ao céu corporalmente e eles o viram quando separou-se deles e foi envolvido por uma nuvem. Ele voltará sobre uma grande nuvem branca e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Cristo, porém, disse: Não acrediteis, porque como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. De onde sai esse relâmpago? Também sai do Oriente. Mateus 24, verso 26 e 27, página 175 do Vida de Jesus. Cristo, porém, disse: Não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 6:1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado com ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Não sei se vocês perceberam, mas lá em Isaías, quando nós lemos sobre Ciro, diz que as nações foram entregues para ele como pó, e que ele usaria o seu arco. É a mesma expressão de Jesus e Ciro. Apocalipse 19:11. Vi então o céu aberto e eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Agora o próprio Jesus vem combater com justiça e Ciro foi chamado em justiça. Em Ezequiel 40 e 41, menciona todas as medidas de tudo que haveria no templo reconstruído. Na finalização, algo maravilhoso acontece. Ezequiel 43, 1, 2, 4, 5 e 7. Vamos abrir lá? Estamos indo já para o finzinho, irmãos. Ezequiel 43. Ezequiel 43, 1, 2, 4, 5 e 7 diz assim para nós. Opa, tem que virar aqui. Ah, certo. Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente. E eis que a glória de Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade, e eram as visões como a visão que tive junto ao rio Quebar, e caí sobre meus
meu rosto, e a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levantou-me o Espírito e me levou ao átrio interior, e eis que a glória do Senhor encheu a casa. Verso 7. E disse-me, filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar das plantas dos meus pés. Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e os da casa de Israel não contaminarão mais o meu nome santo, nem eles, nem os seus reis, nem as suas prostituições, nem com os cadáveres de seus reis nos seus altos. Então agora, Ezequiel ele tem a visão do templo já reconstruído, e ele vê a glória de Deus vindo de um lado. Pelo qual lado? Pelo lado do Oriente. A glória do Senhor veio do Oriente, do leste. Por quê? Porque no Salmos 84:11 diz: Ele é o sol da justiça que nasce para nós. Ele é o sol da justiça que nasce para nós. E de que lado nasce o sol? Do lado leste, do lado oriental. Habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre. E isso remonta para nós o fim dos tempos. Não estava falando Ezequiel aqui, não está falando apenas da reconstrução do templo na época de Neemias, de Esdras. Não, diz que habitarei para o povo, com o povo de Deus, para sempre. Exaltai-o, página 88. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Malaquias 4:2. Agora a gente já sabe que está falando que vai achar salvação nas orlas de suas vestes, né? Esse é um outro estudo que nós fizemos recentemente, mas que completa aqui o sentido. O sol da justiça não irrompia sobre o mundo em esplendor para deslumbrar os sentidos com sua glória. Está escrito de Cristo, como a alva será a tua saída, Oséias 6:3, como o amanhecer. E no amanhecer o sol nasce de que lado? No lado leste, no lado oriental. Calma e suavemente rompe a luz matinal sobre a terra, dissipando as trevas e despertando o mundo para a vida. Assim surge o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas. Malaquias 4:2. A ciência do bom viver, 29-31. Exaltai-o, página 89. Porque todas as nações beberam da ira de sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. É o que está lá em Apocalipse 18:3. Babilônia, não esqueçam, ela bebe nos copos de vinho e enche com o vinho das suas prostituições. Que copos? Os copos do Senhor, trazendo as suas doutrinas para o meio do povo de Deus, invadindo o povo de Deus com suas doutrinas espúrias. Mateus 2:2, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no oriente e viemos para adorá-lo. Surge logo no oriente uma pequena nuvem negra, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que à distância parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Quem que sabe ser? O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em solene silêncio, fitam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor, encimada pelo arco-íris do concerto. Jesus da nuvem avança como um poderoso vencedor. Eventos finais, página 274. Esse texto para mim é muito importante. Surge logo do Oriente uma pequena nuvem negra. Oh, meus irmãos, coisa mais linda. Nós vendo aqui a esperança, a grande esperança, o rei que vem do Oriente para nos salvar. Que coisa extraordinária nós vendo todos os tipos, símbolos e títulos cumpridos em Jesus. A história nunca foi sobre nós, a história não é sobre Ciro, a história é sobre Cristo, o centro da história. Que coisa mais linda. Então, aqui encerramos a apresentação de slides hoje. Eu sei que muitos irmãos podem dizer assim, irmã, mas haverão acontecimentos bélicos na parte terrestre. Sim, claro que acontecerão, pois o Senhor da guerra é o demônio, e ele vai trazer guerra até o fim. Aliás, as guerras são sinais de Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, e nós vamos ter guerras até o fim. Nós não podemos esquecer que Satanás, ele é um copista.
Ele é um copista, ele não cria nada, ele só copia. E como ele quer muito ser Deus, então ele copia tudo que Deus faz, mas na sua esfera. Agora, aquilo que pode acontecer de forma bélica, certo? Visto que Babilônia conquistou tudo, nós sabemos que hoje o Nabucodonosor atual, que é o Papa, ele está conquistando tudo. Ele está conquistando todos. Ele está chamando os 1000 para beber com ele nos vasos do Senhor, nos copos santos do Senhor, nos copos de ouro, derramando o vinho das suas doutrinas. Nós temos visto isso em alguns sermões que a gente tem visto em nosso meio. O vinho de Babilônia entre nós, invadindo os copos do Senhor. Então, Roma usará todos como seus exércitos. Todos. Todos os exércitos da terra estarão à disposição de Babilônia. Porque eles vão compor aquele quadro dos reis da terra que vão receber os 3 espíritos imundos, os 3 espíritos malignos semelhantes a rãs, e estarão com eles todos os reis da terra. E eles estarão em oposição àqueles reis que estão chegando do Oriente. Então, nós estamos vendo que sim, podemos ter lutas bélicas, estamos vendo, podemos ver que todas as facções orientais estarão servindo a Roma, estarão servindo a Babilônia, mas nós devemos manter o nosso foco, os nossos olhos bem focados naquele verdadeiro rei que está vindo do Oriente. Nós vimos muitos textos nessa manhã, o Antigo Testamento dá para nós uma base extraordinária a respeito desse paralelo entre Jesus e Ciro, entre Ciro e Jesus, para que nós possamos não perder o foco, sendo que as palavras que Deus dá para nós de ânimo é para que a gente venha se preparar para aguardar esse desfecho, este último conflito que está lá em Apocalipse 16, verso 12, mostrando para nós a totalidade de todos os reinos da terra unidos contra o Senhor que está chegando, na pessoa dos seus servos. Salmo 83 fala para nós de uma forma muito especial. Gostaria que os irmãos abrissem agora para nós podermos finalizar com essa leitura. Salmos, capítulo 83. Nós vamos ler os primeiros versos que dizem: Ó Deus, não esteja em silêncio, não te cales. Lembra que nós lemos tanto ali sobre nós ficarmos calados? Deus, não esteja em silêncio, não te cales, nem te aquietes, ó Deus, porque eis que os teus inimigos fazem tumulto e os que te odeiam levantam a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde, desarreguemo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel, porque consultaram juntos e unânimes, e eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas e de Moabe. Quem são os primeiros que vão estar aqui se unindo, meus irmãos? Edom, ismaelitas, Moabe, Gebal e Amon. Aqui nós vemos Edom, ismaelitas, moabitas, amonitas, todos meios irmãos de Israel. São os primeiros que se unem contra eles. Então hoje nós podemos ver aqui os protestantes, os primeiros que vão se unir, irmãos, contra o povo de Deus. São eles os principais, os primeiros. E de Amaleque, da Filistia, com os moradores de Tiro, também a Assíria também no Antigo Testamento era conhecido como Rei do Norte, Reino do Norte, se ajuntou com eles e foram ajudar os filhos de Ló. Isso mostra para nós que primeiro se ajuntam os meios irmãos de Israel, depois se ajuntam os pagãos contra eles, e eles vão ajudar os meios irmãos de Israel. Faz-lhes como aos midianitas, como a Sísera, como a Jabim na ribeira do Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faze os seus nobres, olha os 1000 aqui, faze os seus nobres como a Oreb, e como Zeeb, e como os seus príncipes, como a Zebá, e como a Zalmuna, os que disseram, tomemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, faze-os como um tufão, como uma aresta diante do vento, como um fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as montanhas. Assim os persegue com tua tempestade e os assombra com o teu redemoinho.
Encham-se de vergonha as suas faces para que busquem o teu nome. Confundam-se e assombrem-se perpetuamente, envergonhem-se e pereçam, para que saibam que tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Então nós estamos aí vendo uma preparação. A senhora White disse que os homens realmente eles se ajuntarão. A Bíblia diz que os homens se ajuntarão, mas eles pelejarão contra o próprio Senhor na pessoa dos seus servos, para que não haja mais o nome do Senhor sobre a terra. E nesse momento nós devemos clamar ao Senhor e suplicar que haja uma intervenção. Eu acho que nós deveríamos estar clamando desde já, na verdade, irmãos, por intervenção divina, porque nós estamos vendo que esses reinos que estão se unindo, assim como os instrumentos lá no capítulo 3 de Daniel, que estavam sendo tocados, hoje nós temos a mídia, nós temos o sistema de computação, nós temos o sistema de saúde, o sistema político, financeiro, religioso, o sistema escolar, todos a favor do Babilônio. E nós devemos clamar, porque mesmo que nós não estejamos vendo, nós já estamos cercados, irmãos. Por isso que o Senhor é tão decidido, dizendo para nós, saiam da cidade, porque o cerco, ele realmente está sendo estabelecido. Está estabelecido e será fechado com a lei dominical. Então não é que o cerco começa na lei dominical, ele é fechado na lei dominical. Então que Deus, nosso Senhor, nos ajude a mantermos os nossos olhos bem fixos, bem fitos no Senhor Todo-Poderoso, e lembrando que aquela pequena nuvem, tamanho da metade da mão de um homem, ela está chegando e ela vem do Oriente. Amém? Eu convido todos aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar, vamos orar para encerrarmos. Querido Senhor, muito obrigado, Pai, por termos abundância da sua palavra. Obrigado, Senhor, porque os livros do passado nos mostram um futuro glorioso, onde nós vemos que os inimigos do teu povo serão destruídos, aqueles que mantêm teu povo cativo, aqueles que invadem o teu povo com falsas doutrinas. Senhor, o Senhor dará na mesma medida para todos o bem ou o mal que está sendo feito em relação a teu povo, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, que assim como na história que nós acabamos de ler, da chegada de Ciro, Senhor, houve esperança para o povo de Israel, para nós há esperança no nosso libertador, o nosso libertador que é Jesus Cristo, Pai, onde tipos, símbolos e títulos, tudo se cumpre nele. E nós te agradecemos, Pai, e nos ajude a estarmos do lado desses reis que estão chegando do Oriente, que é todos aqueles que estão vindo com o Senhor Jesus do céu. Ele e os seus anjos, todos estarão vindo, Senhor, para nos ajudar, para nos resgatar. E nós queremos estar preparados. Perdoa, Senhor, nossos pecados. Somos falhos, Senhor. Nós ainda temos feito, falado, pensado, sentido coisas erradas. E te pedimos em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos ajude a vencermos nossos defeitos de caráter, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, a fé que precisamos no Senhor Jesus. Dá-nos a fé que precisamos, a fé do Senhor Jesus. Ajuda-nos a crer em toda palavra que sai da boca de Deus. Ajuda-nos a viver, Pai, essa palavra. Ajuda-nos a nos deleitarmos, Pai, no está escrito. E que possamos, Senhor, ouvir a Tua voz. O Senhor disse ali, Pai, no início do nosso estudo, calai-vos, aquietai-vos. E é hora realmente de calar e aquietar e deixar que o Senhor fale. Por favor, fica conosco na nossa casa, que o espírito de Elias esteja sobre nossas famílias, convertendo o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, que sejamos agraciados pelo batismo do Espírito Santo todos os dias, pelo derramamento das gotas da chuva serôdia que já estão caindo, e que possamos receber a profusão do teu poder, meu Deus, para que a obra seja encerrada. Nós não somos dignos de nada que pedimos, nós não somos dignos de nada do que lemos, porque os lábios mortais são terríveis, Pai, nem dignos de leitura nós somos, mas pela tua misericórdia e graça o Senhor nos ajuda. Fica conosco, Senhor, livra-nos de todo mal. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém.